E se você ainda não me conhece, eu me chamo Ivana Almeida e sou mentora neurocomportamental há mais de 10 anos. E para começarmos essa nossa conversa, eu queria saber se você já ouviu falar na Síndrome da Hora Perfeita. Não? Então deixa eu te explicar o que é isso. Imagina agora o seguinte cenário: você acorda sabendo que precisa fazer uma atividade muito importante para o seu trabalho. Daí, você faz conforme a rotina. Forra a cama, toma o seu café, se arruma, mas quando, enfim, você já está pronto ou pronta, seus olhos enxergam o relógio e é um cálculo muito rápido. Você acha que o tempo que estava sendo marcado ali não é adequado o suficiente para que você possa começar a sua tarefa. Assim, ao invés de começar a tarefa às 9h35, você decide que vai começar às 10 horas. Afinal, 10 horas é um número bem redondinho. O problema é que você não começa às 10 horas, porque você se distrai com o celular e quando se dá conta, já é 10h10. Então, em mais uma tentativa de dar início à sua atividade, você decide começar agora só às 10h30. Porém, o que você não pode imaginar é que às 10h28 bate aquela super vontade de ir no banheiro e quando você sai de lá, já são 10h40. Por essas horas, você já está com fome, um pouco sem paciência, sentindo os primeiros sinais de ansiedade e numa tentativa de aliviar esses sintomas, você decide que é hora de dar uma pausa e fazer um lanche. Finalmente, o dia acaba e você não fez o que deveria ser feito. Só de imaginar esse cenário, a gente se sente aquele baita desconforto, não é? Uma sensação de derrota, mas, para nossa sorte, a síndrome do tempo perfeito de fato não existe. Esse é somente um ótimo nome para batizar essa tão comum e corriqueira estratégia cerebral de procrastinação. Mas afinal, você sabe o que é procrastinação? Mas antes de responder essa pergunta de procrastinação, eu quero tirar das suas costas a culpa, já que procrastinar é a coisa mais natural do mundo e todo mundo procrastina. Você procrastina, eu procrastino, religiosos procrastinam, grandes executivos, todos os ganhadores do Prêmio Nobel procrastinam. Pensa agora na pessoa mais produtiva que você conhece. Pensou? Então, ela também procrastina. E eu vou repetir para você entender definitivamente. Todo mundo procrastina. Por isso, para de se culpar. Você não é pior do que ninguém, você não é menos inteligente do que ninguém, você não é menos forte do que ninguém. Enfim, você não é inferior a ninguém. Você apenas não sabe como controlar esse mecanismo cerebral que, inclusive, ajudou a humanidade a sobreviver como espécie. E para começar a entender o que é procrastinação, primeiro vamos diferenciá-la da preguiça. A preguiça é aquele sentimento: eu não estou com vontade de fazer isso. Ou seja, por si só é apenas o sentimento, é a falta de disposição e motivação para executarmos uma ou mais tarefas. Grave bem essas duas palavras: disposição e motivação. A preguiça tanto pode ter origem em algo trivial, sem muito impacto na sua saúde física ou mental, como também pode ser resultado de um quadro médico. Você pode estar desmotivada e sem disposição por falta de vitamina D, um desbalanço hormonal ou mesmo um sinal para o início de um quadro depressivo. Por outro lado, a procrastinação é um ato consciente de adiarmos uma tarefa, seja fazendo outras coisas em seu lugar ou não fazendo nada. Pois bem, agora que você já sabe qual é a diferença entre preguiça e procrastinação, vamos analisar o que está por trás disso tudo. Quando o assunto é procrastinação, você precisa lembrar de dois conceitos muito importantes: a motivação e a tomada de decisão. Ambos estão
intimamente ligados e carregam consigo fortes componentes emocionais e racionais. Acontece que nem você e nem eu percebemos, mas a cada segundo o nosso cérebro está constantemente calculando o valor das próximas ações que pretendemos executar. E para acontecer, esses cálculos cerebrais levam em considerações aspectos como o que podemos ganhar, o que podemos perder e como iremos preservar a nossa energia. Sobre isso, é preciso que você se lembre que as nossas reservas energéticas são limitadas e, para nossa sobrevivência, o nosso cérebro evolui com a habilidade rapidamente de concluir se uma atividade é ou não vantajosa. Por exemplo, o fato de você estar assistindo este vídeo. Tenha plena certeza de que os estímulos do título, da capa e do tema desse vídeo fizeram com que o seu cérebro calculasse se valeria a pena investir o seu tempo e a sua energia cognitiva para me ouvir. Para deixar tudo mais simples, ao chegar à conclusão de que o gasto energético de me assistir valeria a recompensa de se livrar da frustração de procrastinar, o seu cérebro te motivou a tomar a decisão de clicar no play. Então, não é por acaso que você está aqui. Dito isso, espero que fique simples para você entender que a motivação é o resultado de um baita cálculo que o seu cérebro faz diante da relação entre recompensa e esforço. Assim, a motivação tem sim um forte apelo emocional, mas também tem um componente racional muito forte. Portanto, é um grandíssimo mito que a disciplina e a motivação são coisas opostas. As pessoas insistem em dizer a frase como: você começa algo pela motivação, mas permanece fazendo pela disciplina. O que a maioria dessas pessoas não entendem é que a disciplina também é fruto da motivação. Alguém disciplinado é alguém que escolhe metas cujo esforço vale a recompensa. Logo, pessoas motivadas são pessoas que estão constantemente agindo pelos fins e não pelos meios. Ou seja, para construir disciplina é preciso ser motivado por um objetivo muito claro, forte e que também vale a pena. Você consegue perceber a sutileza do que eu acabo de te falar? É esse o cálculo que o seu cérebro faz desde a hora em que acordamos até a hora que vamos dormir, sobre tudo o que pensamos em fazer. Sendo assim, a procrastinação é resultado da atividade de muitas áreas do cérebro. Contudo, duas delas se destacam mais do que as outras, e a primeira dessas áreas fica atrás da testa, bem aqui, é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é responsável pelas nossas racionalização e a capacidade de imaginação. Quando estamos projetando uma situação futura, quando calculamos o risco de uma ação, quando fantasiamos uma situação hipotética, é o córtex pré-frontal quem está ativamente trabalhando nisso. Mas, além do córtex pré-frontal, a procrastinação também está associada ao trabalho daquilo que chamamos de sistema límbico. Por sua vez, o sistema límbico é um conjunto de regiões do cérebro responsável pelo processamento das nossas emoções. E veremos logo mais que as emoções estão diretamente relacionadas com a nossa motivação. Mas para você entender o princípio e te explicando de maneira bem simplificada, o que acontece constantemente na nossa cabeça é que uma conversa entre os dois componentes cerebrais, de modo que, dependendo do que você imagina usando o seu córtex pré-frontal, o seu sistema límbico irá responder com uma ou mais emoção. Ao mesmo tempo, as emoções são capazes de ativar sua imaginação e te impulsionar a criar os mais diferentes e hipotéticos cenários. Eu sei o quanto isso é difícil de entender, por isso, vou te dar alguns exemplos. Imagina agora que você está na sala da sua casa e é noite.
Está passando um filme de suspense na TV. Você tem a plena consciência de que aquilo não é real. Porém, a partir do momento em que você vê a mocinha do filme correndo na floresta, na tentativa de fugir do vilão, a sua mente começa a imaginar milhares de cenários em que ela escapa ou ela é pega pelo vilão. Então, seu corpo reage a tudo isso e você começa a sentir um misto de medo e ansiedade. Nessa exata hora em que o vilão vai atacar a mocinha, algo cai na cozinha. E é claro que você toma aquele baita susto. E em milésimos de segundo, seu cérebro começa e imagina o que pode ter acontecido lá. Você chega a imaginar que pode ter sido até um ladrão tentando entrar pelos fundos da sua casa. Até que você percebe a indução da emoção provocada pelo filme. Ficou mais fácil de entender que o córtex pré-frontal e o sistema límbico trabalham de maneiras complementares, indissociáveis e que são ativados a partir das nossas experiências diante dos estímulos do mundo? No exemplo que eu acabei de dar, pensar formas de escapar do vilão te faz sentir medo e ansiedade. Por sua vez, o susto do barulho na cozinha te fez imaginar que poderia estar acontecendo alguma coisa neste cômodo. Isso é uma via de mão dupla. Carro vai e carro vem, mas todos eles vão se encontrar, passar um pelo outro. Diante do que eu te falei até agora, fica mais simples te dizer que a primeira razão que está por trás da procrastinação é a falta de objetivos cujas as recompensas são claras, fortes e que valham a pena. E como eu já citei, isso só acontece porque o nosso cérebro tem a habilidade de rapidamente montar cenários hipotéticos, calcular as ações que cada cenário te gera e concluir quais deles são os de maiores recompensas. Logo, podemos dizer que a procrastinação se manifesta na gente como um diálogo interno, uma conversa entre as nossas emoções e as nossas razões, cujo objetivo é decidir o que seria melhor para nós. Se você prestar atenção no momento imediato que procrastina, você vai perceber que você tem aquela sensação de alívio. Logo em seguida, e sem exceção, você pensa no que precisa fazer e sente um misto de desânimo, ansiedade e medo. Depois, você começa a criar desculpas que podem justificar a razão ou as razões pelas quais você não quer fazer tal tarefa. Daí, até você chegar ao veredito final, que indiscutivelmente será a procrastinação, um diálogo começa a se construir na sua mente. De um lado, temos as suas emoções te causando esse mal-estar e te falando para desistir de fazer de tudo que precisa ser feito. Por outro lado, temos a responsabilidade, calculando os possíveis cenários e o tamanho do risco do que você tem para fazer e que precisa fazer. Por isso, a palavra certa aqui é diálogo. Ao contrário de que muita gente pensa, razão e emoção não são antagonistas. Na verdade, são mecanismos complementares. O que acontece é que as nossas respostas emocionais surgem com maior velocidade do que as nossas respostas racionais. Pensa comigo, se você estivesse só no meio da selva e uma onça urrasse a alguns metros de você, suas chances de sobreviver seriam maiores ou menores se você obedecesse o impulso do medo e corresse o mais rápido possível para longe do bicho? Você percebe como tudo isso funciona? Nosso cérebro foi projetado para primeiro responder aos instintos emocionais e somente depois fazer o cálculo racional de todo o cenário. Sendo assim, o nosso sistema de recompensa está muito mais atrelado ao emocional do que ao racional. E é esse o sistema de recompensa automaticamente localizado na área tegmental ventral, que está a todo momento medindo o valor
absolutamente de todas as nossas ações, desde escovar dos dentes até comprar um carro, desde comer e até fazer uma faculdade. Então, quando nos sentimos motivados para realizar uma tarefa, no nosso cérebro está acontecendo uma cascata de reações químicas disparadas na área tegmental ventral. Pois é justamente nessa região onde estão localizados os neurônios dopaminérgicos. E aqui eu preciso quebrar mais um mito comum. Afinal, dopamina não é o neurotransmissor do prazer. Na realidade, ela é um marcador químico das tarefas que nos geram recompensa. Por exemplo, imagina aquela torta de chocolate. Ai, meu Deus, amo chocolate. Bem macia, com muito recheio, pedaços de chocolate branco, que você sente aquela explosão de sabores com aquele doce na medida certa. A dopamina é liberada para que o seu cérebro registre que essa torta é a fonte de muito prazer. Porém, nós somente nos sentimos motivados para uma tarefa quando reconhecemos ela como recompensadora, seja porque de fato sabemos qual será a recompensa, como é o caso de comer a torta de chocolate, seja porque fantasiamos tanto e com tanta insistência um momento de que vamos receber a recompensa, é que o cérebro confunde a realidade com a fantasia, como é o caso de um estudante que se motiva pensando na aprovação do que ainda não aconteceu. E agora vamos dar uma pausa para que você possa comer alguma coisa, beber uma água e no próximo vídeo estarei aqui junto com você para falarmos sobre mais 2 estratégias da procrastinação, por que o celular é uma ferramenta perfeita para você procrastinar. E tudo que você vai precisar de ferramenta cerebral para de vez dar um olé nessa procrastinação. Porque você já sabe, aqui ninguém fica para trás.